E hoje estamos aqui mais uma vez, trazendo a você o PNA Cast. Hoje, nada mais e nada menos, temos como convidado uma grande referência do mercado imobiliário, o nosso consultor de crédito imobiliário, correspondente bancário, Vandick. Seja muito bem-vindo à nossa casa, ao PNA Cast, Vandick. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo vai aprender, vai tirar dúvidas para que você entenda melhor desse mercado, não é isso, Gabriel? Verdade, estamos hoje muito felizes de estar recebendo o amigo Vandick para falar um pouco do coração de qualquer transação imobiliária, que é financiamento bancário, que é crédito, taxa. Muito bem-vindo, Vandick. Aqui, Vandick, eu digo sempre que a gente descomplica o mercado imobiliário. Como obter um crédito, como chegar, a gente traz as tendências, a gente traz o que está acontecendo. E João Pessoa vive esse momento, mas eu quero lhe dar boas-vindas. É uma honra tê-lo aqui, ter essa uma hora na sua agenda tão disputada e tão concorrida, Vandick. Gabriel, eu que agradeço a vocês a oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês no PNA Cast. É sempre bom a gente estar com pessoas referência, né, de mercado também aqui, para poder a gente estar tentando ajudar as pessoas. Eu acho que hoje em dia a gente vive num mundo em que muita gente tem muita informação desencontrada, né? Tem informação demais e no final das contas, às vezes, realidades de menos. Então, o que a gente puder trazer para ajudar as pessoas nesse momento, né, tão crítico que são para as pessoas, né? O financiamento imobiliário geralmente é a maior operação de crédito que uma pessoa pega na vida. Você nunca pega um financiamento, uma coisa tão alta como financiamento. E geralmente ele é feito para realizar sonhos, né? É onde você vai montar a sua família, é uma coisa de longo prazo, então é sempre bom a gente estar podendo esclarecer isso. Por falta de informação, Vandick, geralmente na hora de fechar essa venda, muitos clientes têm parado, travado. A taxa de juros está alta, mas em compensação eu espero baixar, mas o imóvel pode subir. Você pode falar um pouco sobre esse delay entre compra agora, usa a taxa atual, espera um pouco? Claro, vamos lá. Eu acho que essa história de qual é a melhor hora para comprar, né? A melhor hora para comprar é a hora que você decide comprar. Eu acho que todos nós terminamos tendo um chamado para comprar. Você vê que uma pessoa, quando ela vira a chave para comprar um imóvel, parece que foi um momento que ela teve que ela resolveu comprar esse imóvel. Então, eu gosto de dizer que quando um cliente vai para comprar um imóvel, ele vai comprar aquele imóvel. Só não vai comprar se ele não conseguir comprar aquele imóvel. E se a gente espera sempre a melhor hora, às vezes essa hora passa e a gente não percebe, né? Eu gostei muito da sua frase. Eu vou usar isso. Eu queria que você repetisse, viu, Vandick? A melhor hora de comprar o imóvel é a hora que você quer comprar o imóvel, que você decide comprar o imóvel. Eu acho que porque se você for olhar, se você tivesse comprado o ano passado, provavelmente teria sido melhor do que esperar para comprar esse ano. Os preços subiram, certo? Os juros se mantiveram, tiveram poucas alterações nas taxas. E quando o seu momento chega, o seu momento chega. Então, você deixar para esperar por um melhor momento, por exemplo, a questão das taxas, né? As taxas deverão cair. Nós todos esperamos que as taxas caiam. Todos nós sempre fomos esperançosos. Nós somos umas pessoas esperançosas. Temos fé sempre que as coisas vão melhorar. Mas agora mesmo a gente tem uma Selic que estava apontando para 12, já está apontando para 13 no final do ano. Então, você esperar para o final do ano, pode ser que a taxa caia? Pode. Pode ser que a taxa se mantenha. Hoje a gente tem taxas a partir de 11, 19, com a Selic de 13 apontada para o final do ano. Então, se as taxas caem, você pode fazer sempre uma portabilidade. Toda vez que você faz um financiamento imobiliário, você trava numa taxa, certo? Então, vamos supor que hoje eu saí para fazer um financiamento imobiliário e a opção que melhor se enquadrou para mim foi uma taxa de 11,7. Vou pegar um exemplo. Que é o que está girando hoje. Que é o que está girando no médio alto padrão hoje, é 11,7, que é a menor taxa que a gente consegue nos bancos privados. Eu estou colocando se você não enquadrar na Caixa, ou se de repente você terminar não sendo a melhor opção para você a Caixa. A Caixa é 11,19. Há algum tempo, Vandick, a Caixa dominava o mercado de financiamento imobiliário no Brasil. Há décadas... Ela ainda domina, né? Ainda domina, mas eu vejo hoje uma concorrência muito acirrada. Eu tenho feito muitas operações de crédito com você e vejo você levando a gente e os clientes nossos para outros bancos, né? Bradesco, Itaú, na verdade é o seguinte, a gente opera muito com a Caixa. A Caixa é um banco muito importante, a Caixa é um banco muito relevante.
A nossa empresa que trabalha a operação Caixa Econômica Federal é o nosso maior faturamento, certo? Mas nem sempre a Caixa enquadra com o que o cliente quer, não é? Às vezes a renda que o cliente... Porque a Caixa ela é muito ipsis literis na questão da declaração de renda. Então, você tem que estar 100% enquadrado no seu imposto de renda. O seu imposto de renda pessoa física ele é conflitado com o seu imposto de renda pessoa jurídica, caso sua renda seja divisão de lucros. Então, existem vários tipos de enquadramentos que existem. E, via de regra, a Caixa é mais conservadora na avaliação do imóvel. E ela não passa dos 80%. Já quando você vai a alguns outros bancos, eles conseguem financiar até 90% se a avaliação for frustrada ou se você necessitar de um financiamento maior. Então, eu gosto de dizer sempre que o melhor banco é o que lhe atende. Perfeito. Não é? E nem sempre, por exemplo, você vai comprar um imóvel beira-mar, a Caixa ela é impedida de financiar um imóvel que tem a ocupação de marinha. Na verdade, a Caixa é o Banco do Brasil. E não é nem por um motivo de opção, é por um motivo legal. É porque, como a União ela é sócia do banco, né? No caso da Caixa Econômica Federal, ela pertence à União, no caso do Banco do Brasil, a economia é mista, o banco não pode tomar como garantia um imóvel que tem um sócio como proprietário. E como é ocupação de União, a União é dona daquela área, por consequência, ela não pode pegar aquilo em financiamento. Mesmo o percentual sendo baixo, Vandico, de ocupação da Marinha? Ou tem um limite? No Rio de Janeiro e em Recife, são 2 estados, eu acho que são esses 2, se eu não me engano, Vitória, Espírito Santo. Existe uma questão de limitação de área, certo? Mas isso não é uma coisa que se expandiu para outros estados. Então, você tendo 1% de área de marinha de ocupação, isso já se torna impeditivo, tá? Se houver alguma modificação normativa que eu não tenha ciência, eu posso até estar pecando por isso, mas até onde eu tenho meu conhecimento, isso hoje atinge área de ocupação de forma geral, certo? E aí, voltando à questão do enquadramento. Então, por exemplo, a gente pega um imóvel beira-mar. Quando a gente pega um imóvel beira-mar, que ele é impeditivo de ser operado pela Caixa, a taxa melhor que tem hoje no mercado é entre 11,69 e 11,7, certo? Quando você vai para essas operações, o cliente pode dizer, não, mas eu acho que a taxa vai cair, né? Vamos voltar aqui para a questão do melhor momento. Da portabilidade que você vinha falando. Isso. Então, se você hoje comprar um imóvel ao preço de hoje, certo? Que é uma coisa que você tem que levar em consideração, porque quando as taxas caem, a tendência é que os imóveis subam de preço. Isso. Então, você vai ter sempre se você for pensar em esperar uma taxa mais baixa, você vai comprar um imóvel mais caro. Então, o que é que você deve fazer? Qual é o meu... sempre que alguém me pergunta isso, a minha resposta é muito simples. Você tem que comprar. Se você quer comprar, você achou o imóvel ideal, é uma boa opção de investimento, ou é onde você quer morar, certo? Você compra hoje com a taxa de hoje, e aí, a taxa melhorando, você faz uma portabilidade. Só para você ter uma ideia, até uma coisa muito importante que as pessoas não sabem, tá? A portabilidade não tem um ITIV novo, ITBI. A portabilidade não tem um novo registro de contrato. Não tem despesa, custo algum. Tem, mas é que tá. Ela tem uma averbação com custo declarado. Baixíssimo. R$1 milhão é 2 mil. Ou seja, um financiamento, não é nem um imóvel. Você pode ter um imóvel de 10 milhões de reais. Se o seu financiamento é 1 milhão... É por portabilidade 2 mil, até 1 milhão. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, é 0,2% o custo de uma averbação de uma portabilidade. Então, se você tem um financiamento de R$1 milhão e um imóvel de 10, não importa. Se você tem um financiamento de 500 mil, você vai pagar R$1.000 para fazer a portabilidade. Então, se você for pensar em esperar o melhor momento, com certeza vai perder muito mais que R$1.000 em valorização de imóvel. E a diferença da própria taxa que você vai pagar naqueles 6 meses já está compensado. E então, tem limitação de portabilidade, Vandico. Por exemplo, fiz agora. 6 meses. 6 meses. Então, deu 6 meses, eu posso também já estar consultando meu banco se tem taxas melhores para partir para outra portabilidade. Exatamente. Você pode fazer a cada 6 meses, ilimitado. Inclusive, falando de portabilidade, só para pegar essa questão do melhor momento, que eu acho que ela responde exatamente a questão do melhor momento, quando você você faz uma portabilidade, porque imóvel não cai de preço. O imóvel ele só perde muito quando ele entra na obsolescência. E mesmo assim, na obsolescência, se você fizer um retrofit, você já recupera aquela obsolescência. João Pessoa não existe mais isso. Né? Ainda não está vendo, pelo contrário, todo dia a gente só vê o preço subir. Né? Então, quando você pega que você compra o imóvel no preço atual, entende? Se a taxa está alta,
você suprime o crescimento do preço, concorda? Perfeito. Tipo, se a taxa hoje tivesse 15, você teria um mercado menos propenso a comprar, consequentemente você não teria margem de aumentar o preço do seu imóvel. O crédito estava restrito. O crédito está restrito. Perfeito. Então, se você chega num momento que você tem uma taxa de 15, que não é o nosso caso atual, mas só colocando, porque 1% em taxa dá um impacto absurdo em prestação. 10%, né, Vandico? Chega a quase 10% o valor de imóvel, de prestação. Né? Quando eu peguei na época da Covid, por exemplo, que foi uma época que a gente teve taxas absurdamente baixas, era 6,7% ao ano, certo? Você tinha financiamento de R$800 mil, a prestação era 5.800. Muito alto. Entendeu? Então, assim, bem menos de 1% nessa época, valor o que a gente viu na Covid? Foi um pico no preço dos imóveis. Na verdade, faltava imóvel. Eu lembro que a gente teve um determinado empreendimento que estava sendo entregue, a gente estava financiando os repasses, né? Porque o imóvel esse prédio tinha sido 100% vendido. E tinha imóveis que estavam 1.200.000, na outra semana o vendedor cancelava aquela opção de compra, porque tinha uma pessoa querendo comprar por 1.250.000, só que depois tinha uma opção de 1.300.000. Na época da Covid, inclusive, tinha um caso curioso lá no escritório, que a gente estava fazendo uma pessoa que tinha um apartamento de 50 metros migrando para um de 80, o de 80 estava migrando para um de 120, o de 120 cadeia. Era uma gente cadeia. Viveu isso, né, Gabriel? Não, eu fazia, pessoal, não errem a ordem, senão ele perde o financiamento, porque senão sai quitando o outro. Vamos fazer na ordem certa para ele não perder esse financiamento. A gente viveu isso. E a gente fazia também, Vandico, a gente vendia, por exemplo, um de 2 quartos, não era, Gabriel? Para uma pessoa que estava comprando de 3, que estava comprando de 3, o quem estava vendendo estava comprando de 4. Houve demais isso. Era numa única operação, 4, vamos dizer assim, processos. Mas por que isso? Porque o mercado de crédito estava aberto. Aberto. Entendeu? E também existia, na época da Covid, você teve uma situação onde se você morava no 50 era pequeno, no 100 era pequeno, no de 200 era pequeno, porque tudo era pequeno. Então as pessoas começaram a investir mais no morar. Inclusive isso foi até muito positivo. Porque hoje você vê que as pessoas usam muito mais suas casas. As pessoas aprenderam a usar muito mais sua casa. Valorizar. Seu conforto, seu... Você vê que naquela época, antes da Covid, tinha pessoas que investiam muito mais nos próprios carros do que nos imóveis. Isso. Não é verdade? Então as pessoas valorizavam muito mais o externo do que o próprio conforto do lar. As pessoas que começaram a investir em imóveis nessa época, que compraram imóveis, hoje elas têm um preço muito melhor do que elas compraram. E olha que aquela época foi uma época que você teve um pico. Perfeito. Você não teve queda após. Então você vê que o imóvel ele não retrocede. Né? No ano passado, a gente teve a valorização do imóvel superou a inflação. Perfeito. E ainda tem uma outra coisa que é muito importante a gente lembrar. Você nunca vê ninguém construir fortuna aplicando. Não. As pessoas aumentam o capital, mas elas não constroem patrimônio. Patrimônio mesmo você só constrói comprando imóvel. Rapaz, né? Escuta isso aí, perfeito, viu? Então, a hora certa é o momento que você está precisando do imóvel. Até porque a portabilidade está aqui na porta. Se você está achando que a taxa de juros está mais alta, não se preocupe não. Em 6 meses você pode fazer a portabilidade. Você não vai ter imóvel perda. já tem valorizado bastante em 6 meses. Se a taxa de juros baixar, né, o que ele está dando uma aula aqui a gente. Primeiro, Vandico, você que está chegando agora, você que está nos assistindo, dá um like para que esse PNAcast possa alcançar a maior quantidade de pessoas. Segue a gente, se inscreve nesse canal, porque estamos aqui hoje, né, Gabriel, trazendo Vandico, dando aqui uma aula do crédito imobiliário. Vandico, então, ensinou isso a gente, que a hora certa de comprar é quando você decide comprar. Aí você talvez esteja esperando, não, vamos esperar a taxa de juros baixar, o imóvel vai subir. A economia, o mercado sempre foi assim. Isso. E caso você diga, não, mas eu vou esperar um pouquinho baixar, Vandico está ensinando a gente, compre, faça o seu financiamento e com 6 meses faça uma portabilidade para uma taxa de juros que porventura venha a cair, que eu creio que a tendência do mercado hoje, Vandico, é essa taxa de juros baixar. Pelo menos é o que os indicadores mostram. E se ela baixar, você vai fazer a portabilidade e vai aproveitar o preço atual. Porque perfeito. Entenda, cada vez que você baixa, eu não sei esse dado preciso, mas cada 0,5% que você baixa na taxa, você expande a possibilidade de muito mais pessoas ingressarem naquela faixa de compra para aquele determinado imóvel. Entendeu? E quando você vai trabalhando esse tipo de coisa, você começa a ver o seguinte, a concorrência de compra para aquele imóvel aumenta. Se existe uma lei de procura e oferta, se você aumenta a quantidade de pessoas que poderiam alcançar aquele bem, consequentemente, a tendência do preço daquele bem é subir. Então, a gente vê isso como a melhor hora sempre... Você nunca vai ter a melhor hora. Qual é a melhor hora para ter um filho? Né? É a hora que o filho vem. Entendeu? Então, para tudo é isso. Então, eu acho que você tem sempre que olhar. Chegou a sua hora de comprar o imóvel? Chegou.
olhe o que melhor se enquadra no que você precisa e trabalhe nisso. E até, puxando um pouco a sardinha para o crédito imobiliário, eu vejo muitas vezes, quando você vai trabalhar com um cliente que ele quer comprar à vista, ele tem aquele dinheiro à vista, né? Se o cliente tem R$1 milhão e você quer oferecer um imóvel de R$1 milhão, a propensão dele comprar aquele imóvel é muito baixa, porque ele vai se descapitalizar e ele demorou muito para juntar aquele R$1 milhão. Então, se ele entra com o crédito, ele consegue aplicar. Hoje, se você aplicar o dinheiro que você tem, 14, você rende 15 mais do que o do que o custo do financiamento imobiliário. Então, por exemplo, você pega uma operação que você vai fazer de crédito com um investidor, né? Por exemplo, o investidor, eu acho que eu estou adiantando a parte dos temas, mas vamos lá. Um investidor que quer comprar um imóvel. Vamos supor que eu cheguei agora aqui. Um caso Valor prático. de quanto, Vandico? Vamos pegar o seguinte: o cliente quer comprar um imóvel de R$1 milhão. A gente tem que vender a Vandico, né, Gabriel? Também. Aí vê se ele investe aí com a gente. Bora ver. Bora ver a oportunidade. Mas você pega um cliente que quer comprar um imóvel de R$1 milhão. Vamos pegar esse R$1 milhão como base, certo? Ele é um investidor que ele está comprando agora pensando na valorização futura. Se ele bota R$1 milhão, paga à vista esse dinheiro e daqui a um ano ele vende esse imóvel por R$1.200.000, ele ganhou 20%. Tá. Certo? Se ele pega esses R$800 mil que ele tinha lá, ele aplica esse dinheiro a um custo, a uma rentabilidade atualmente superior a 1%. A 1%. Ou seja, superior ao custo do capital que ele vai ter naquele imóvel. Investidor não é robô, né? É uma coisa que eu acho engraçado, que o pessoal acha que o investidor é aquela pessoa fria, calculista, que não tem filho, não tem família, não tem nada. Então, quando você coloca sobre essa perspectiva, você imagina o seguinte: o investidor que coloca esse dinheiro, ele poderia manter o investimento do imóvel de R$1 milhão, pegar aqueles R$800 mil, botar numa rentabilidade superior aos juros que ele está pagando, certo? Se acontecer alguma coisa com ele, ele tem um seguro de vida de R$800 mil embutido naquela operação, que a família dele fica coberta e mantém a aplicação. Eu tenho um crédito imobiliário e tenho uma aplicação. Minha aplicação é superior ao meu crédito imobiliário. Se acontecer alguma coisa comigo, minha família tem a minha aplicação garantida, certo? Como garantida, e o imóvel está quitado para eles. Então não faz sentido, até numa questão sucessória, eu quitar o meu financiamento. Porque se eu quitar o meu financiamento com o dinheiro que eu tenho aplicado, a minha família não vai ter nenhuma cobertura. Mas todo financiamento tem esse... Todo financiamento, existe um morte de validez permanente. O teto é 800 mil, Vandico? Não, o teto o valor do contrato. O valor do financiamento imobiliário. Perfeito. Se você tiver um financiamento de R$2 milhões, você tem uma cobertura de R$2 milhões. Muito é morte bom. em validez permanente. Ela é parte disso. Se você for fazer... Eu não vou citar empresas de seguro, mas se você for chegar em qualquer empresa de seguro dessa de bom porte, certo? E for fazer uma cotação de um financiamento, de uma apólice de R$1 milhão, ela provavelmente vai ser 50% do valor da sua prestação de crédito imobiliário. Então, quando você vai ver, você está pagando mais barato, você tem uma parte de seguro investido, e o investidor, se ele botou 200 mil, ele imobilizou 200 mil e ele manteve aquele financiamento que ele ia pagar à vista, lastreado na aplicação dele, e ele vender depois por 1.200.000, ele dobrou o capital que ele de fato imobilizou naquele imóvel. Então, ele imobiliza muito menos no imóvel, ele alavanca essa situação usando o crédito do banco. Então isso aí começa a desconstruir todo aquele problema do cliente travar. Eu vou pagar X apartamento. Mas você está usando o banco ao seu favor. Você Exatamente. tem, ao mesmo tempo, um seguro de vida. Se acontecer algo com você, até com o próprio imóvel, você tem um seguro de casco. Exato. E faz parte da operação de crédito. Como muda uma operação financeira, como começou aqui. Então, o horário é agora. A taxa pode estar maior. Tem a portabilidade, você já tem um seguro do imóvel. Muitas vezes é falta de comunicação, é falta de um PNA Cash como esse, que as pessoas não entendem o que é um crédito imobiliário, né, Gabriel? Verdade. O lema da Pé na Areia, Vandico, eu não sei se você já ouviu falar, mas nós somos, eu e Gabriel, que fundamos a Pé na Areia, o PNA Cash, nós somos viabilizadores na realização de sonhos de famílias e, por acaso, de imóveis beira-mar. E, lógico, para que possamos ter êxito nesse trabalho que a gente vem construindo, que a gente vem desenvolvendo, um consultor do crédito imobiliário como você vem nos acrescentar, né, Gabriel? Demais. A mostrar a você, cliente, audiência, você que também é do mercado imobiliário,
a importância de entender, de dominar, de conhecer as vantagens do crédito imobiliário. Então, você falou aqui em efeito sucessório, perfeito. Você falou aqui de que o crédito que você recebe e que você usa, ele fica mais em conta do que o que você aplica. É uma outra vantagem. Trouxe a forma de alavancar seu patrimônio, a construção do seu patrimônio imobiliário. Em toda a minha vida, Vandico, nunca houve um investimento mais seguro, mais interessante e mais rentável do que o próprio mercado imobiliário. Se a gente colocar no Google o que mais valorizou em 50 anos, em 100 anos, em 200 anos, sempre foi o mercado imobiliário. Alguns momentos, outros investimentos, pode haver uma oscilação maior, uma valorização maior, mas ao longo de uma trajetória, você concorda comigo, sempre o imobiliário vai superar. E lógico, quando fala em João Pessoa, eu também vejo como o momento certo. Pode falar. Só tem uma coisa que isso eu aprendi a duras penas. Uma das grandes vantagens do imobiliário é não ter a liquidez 100% imediata. E aí eu lembro disso. Quando chegou na crise que a gente teve em 2015, foi uma das maiores crises que o país passou, eu tinha um valor líquido aplicado, certo? Eu estava bem aplicado naquela época. E chegou a crise, e quando chegou a crise, tinha um amigo meu que era meu concorrente, mas amigo e concorrente. Parceiro. Parceiro, né? Eu não era parceiro porque eu não fazia negócio com ele, que ele também fazia financiamento imobiliário. Mas nós éramos pessoas que conversávamos bastante. E ele fez, rapaz, aproveita e compra um imóvel. Eu disse, não, tá tranquilo, não sei como é que vai ser, essa situação tá ficando um pouco complicada, não sei o quê. Resumindo a história, ele tinha imóveis financiados. Isso é fato, tá? Isso aqui eu não estou criando para a gente ter uma narrativa não, tá, pessoal? Perfeito. Ele tinha imóveis financiados e eu tinha dinheiro aplicado. E é por isso que eu digo que ninguém faz patrimônio, né, juntando a aplicação. Quando chegou na hora, ele se sacrificou de todo jeito e ele manteve os imóveis. E eu tive um colchão de conforto que eu praticamente perdi quase tudo que eu tinha aplicado. Entendeu? Então, o excesso de liquidez, ele também lhe gera um certo conforto, que esse conforto demais, sem aplicação em imobiliário, sem compra de imobiliário... Minha esposa está gostando, viu? Já está olhando ali para mim, viu, Vandico? Perfeito. Entendeu? Então, assim, investimento no imobiliário nunca é um investimento ruim. Nunca é um investimento ruim, porque ele gera para você um patrimônio que você pensa duas vezes antes de desfazer dele. Não é verdade? Então, você tem que fazer as duas coisas. Eu acho que você tem que medir os dois mundos. Você tem que estar aplicado para poder ter o financiamento, mas você sabe muito bem que se você começar a gastar aquilo ali, você ainda tem aquele crédito. Então, você termina amortizando uma parte do crédito para evitar descapitalizar. Então, você sempre vai ponderar esses dois mundos. Mas nenhum investimento é melhor do que o imobiliário. E uma outra coisa que as pessoas pensam muito é em fazer o crédito imobiliário para substituir o aluguel. Nesse momento, a prestação vai ser mais alta do que o aluguel da pessoa. Perfeito. Certo? Por exemplo, no prédio que eu moro, um aluguel é em torno de R$7.000, certo? Se você for alugar um apartamento, só para colocar sob uma perspectiva. Se você for financiar 80%, você vai pagar bem mais que R$8.000, R$7.000, R$8.000, tá? Só que se você aluga... O aluguel sobe, né? O aluguel sobe. E a parcela... Não, e o aluguel evapora. Você faz apenas uso do dinheiro. Você não constrói contra seu patrimônio. Então, quando você faz um financiamento imobiliário, existe uma diferença de financiamento e empréstimo. Empréstimo é quando você tira dinheiro de alguma coisa. E financiamento é quando você aplica para a aquisição de um bem. Então, quando você faz um financiamento, você está fazendo, eu acho que é um dos financiamentos mais positivos e um dos únicos financiamentos efetivamente positivos que você tem no Brasil é o imobiliário. Porque quando você financia um carro, o que você paga de juros, você tem a perda dos juros e você tem a depreciação do capital. É enorme. Quando você faz um financiamento desse do imobiliário, por exemplo, uma pessoa chega para mim e fala, Vandico, eu não vou financiar em 35 anos. Né? A primeira coisa que o pessoal... são duas, tempo demais. São três coisas que o pessoal fala. Eu não tenho mais idade para esperar isso. Eu vou estar velho quando acabar de pagar, vou estar só o projeto. Se eu fizer em 35 anos, eu vou pagar 3 vezes o valor do meu imóvel. Essa é uma coisa que o pessoal fala, sempre fala. E uma outra coisa que o pessoal fala é o seguinte, eu quero financiar em prazo muito curto porque eu quero pagar logo. Primeiro, historicamente, quem financia em prazo longo paga mais rápido. Certo? Se você financiar em 10 anos, você vai passar 10 anos para pagar. Se você financiar em 35, é capaz de se quitar em 8.
Por quê? Porque existe uma coisa interessante quando você vai fazer a primeira amortização, você fica impressionado com quão pouco você mata muitos meses. Porque Termina ali motivando. Isso, porque é o seguinte, você faz um financiamento em 420 meses, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é antigamente quando você comprava um carro, que você saía com um boleto, um pacote de boleto desse tamanho, da ABN, Emerald Bank, né? Que o cara saía lá, A chegava gente chamava de travesseiro, né? Era o travesseiro. Pronto. Quando você faz um crédito imobiliário em 420 meses, não existem as 420 parcelas, em primeiro lugar. Não existe aqueles 420 boletos. O sistema calcula mensalmente de uma maneira que ele vai ser quitado caso você mantenha a obrigatoriedade das prestações em 420 meses. Então, se você não fizer nada, apenas pagar a prestação, em 420 meses você vai ter quitado. Só que, no crédito imobiliário, os juros são pro rata dia. Então, isso quer dizer que amanhã o seu saldo é um dia a mais de juros do seu saldo de hoje. E depois de amanhã, 2 dias a mais de juros. Então, quando você vai amortizar, que você faz em 35 anos, que é o prazo máximo, que nós temos aqui, 420 meses, se você chegar lá com 5% do valor da sua dívida, você vai abater uma quantidade que vai depender muito de cada perfil e tudo mais, mas você abate uma quantidade absurda de prestações. Você abate 15% das suas prestações, 20% das suas prestações. Então, quando você faz isso, que você vê o efeito da quantidade de meses que você traz, isso lhe gera um motivador. Quando você faz em 10 anos, por exemplo, o que é que acontece? E eu não ganho nada mais por isso, tá, pessoal? Se você fizer em 10 anos, se você fizer em 35, para a gente a remuneração é igual. Mas eu nunca recomendo você fazer isso. Porque, primeiro, que todo mundo tem mês bom e mês ruim. Então, quanto menor a prestação que você puder pegar, melhor. E, em segundo lugar, que se você faz em 35 anos e você vê aquele impacto, tipo, você dá 5%, você bateu 6 anos do seu financiamento. Você tem um impacto tão positivo que você começa a matar seu financiamento, ou seja, a trazer seu financiamento, né, reduzir o prazo como um fator motivacional. Até porque se você for pensar em baixar na prestação, a não ser que você dê um aporte muito grande, aí você o impacto encontra é muito pequeno. Ô, Vandir, quando você faz antecipação de 5%, você diminui o devedor, mas a parcela também você já senta na hora Não, ou apenas o você pode devedor? escolher, Você né? tem duas Você tem duas opções. opções. Você tem duas opções. Mas, por exemplo, vamos supor que você está vendendo um apartamento para... Vamos tudo no caso de 1 milhão, como você falou. Vamos pegar 1 milhão para pegar milhão. sempre como base. Vamos supor que você tem hoje, está querendo comprar um apartamento de 1 milhão, Tá. mas você tem um seu de 400 mil para vender. Certo? Então, você dispõe ali dos 200 mil para dar de entrada, ou Que a é os gente, 20%. os 20%, ou vai ser um caso que a gente consiga de repente uns 90%, e você vai lá e comprou o apartamento. E você vendeu aquele de 400 mil reais. Você tem duas opções. Ou você aplica esses 400 mil reais, se a rentabilidade estiver melhor e vai deixando trabalhando com isso, ou você vai amortizar. 400 mil reais é um impacto grande dentro de um financiamento de 800, 40%, por exemplo. É 50% se você estiver falando de um financiamento de 800 mil. Então, provavelmente, o que é que você vai fazer? Você vai matar na prestação. Porque você vai trazer para uma prestação super confortável. E enquanto mais confortável for a prestação para você, mais rápido você vai quitar o resto. Então, um aporte desse porte, você vai dar contra o seu saldo. E aí, sua prestação, sei lá, se for na price de 8 mil reais, você vai trazer aquela prestação para 4. Muito bom. E aí você vai trabalhar depois com a prestação de 4 e você vai matando ela, trazendo depois, como eu disse, puxando no rodo, certo? Do final para agora. Entrando num tema, Vandir, price ou saque? Isso é Bom, vamos lá. Price ou saque? A diferença o custo financeiro da price e da saque é igual. Aí, uma das coisas que o cliente sempre fala, mas eu vou pagar muito mais juros. Na verdade, você não vai pagar mais juros, você vai pagar os mesmos juros, só que você vai estar usando mais o dinheiro do banco. O meu financiamento eu fiz na price, certo? Qual é a diferença principal que existe da saque e da price? A price ela é calculada de uma forma linear, então é como se todas as suas prestações fossem sempre iguais. Ela tende a subir levemente ao longo do tempo por causa das variações de seguro e uma eventual variação de TR, certo? Perfeito. Mas você tem que lembrar também que uma prestação de 5 mil hoje, daqui a 3 anos, esses 5 mil já são bem menos. Isso.
Você está entendendo? Então, a tendência dessa sua prestação é que, apesar do valor nominal dela cair, subir, que diga, o valor real dela do dinheiro vai cair. De hoje, então, ambos caem. Vai estar 2 anos. Agora, eu gosto de dizer que tudo depende da perspectiva que você olha uma coisa, certo? E do seu próprio comportamento. Porque, por mais que nós pensamos que nós somos seres racionais, nossas decisões são totalmente emocionais. A compra de um imóvel é muito mais emocional do que racional. Não é verdade? Então, quando você vai para uma pessoa que financia na Price, ela pode ter uma frustrante sensação de, depois de 2 anos pagando, o saldo dela está igual. Ela tem que entender que, na verdade, ela está pegando um dinheiro tão barato que ela está alugando o dinheiro. Quando você faz um saque, você vai tendo como a sua amortização é maior, porque um saque, só para a gente pegar aqui, sem querer entrar em questão técnica, que é uma das modalidades de financiamento, para quem mais comuns, mais comum, saque, né? Saque e saque é sistema de amortização constante. Isso. E como é que funciona um saque? Tá? Se você for fazer uma planilha de Excel de um saque, é o seguinte, você vai pagar o prazo avos todo mês de amortização. Então, se eu financiei 360 mil em 360 meses, eu tenho uma amortização de R$1.000 por mês, porque é 360 dividido por 360. E você sabe também daqui a 100 meses qual é o valor da sua parcela que já está definida. Isso, a sua prestação vai estar caindo porque você está sempre amortizando isso. Você tem a variação da TR e a variação do seguro, porque o seguro ele muda em tranches de 5 anos, certo? Então, até 25 anos é praticamente o mesmo, de 25 anos de idade, depois 30 muda a faixa, 35. Entendi. Mas não é uma coisa exponencial, a não ser quando você chega perto dos seus 50, 60 anos. E aí, o que é que acontece? Quando você faz a saque, você tem essa amortização constante, e quando você faz a price, você faz uma prestação linear. Aí vai muito do perfil de cada um. Por exemplo, eu prefiro a price porque eu prefiro uma prestação mais baixa e que eu tenha muito mais comodidade ou opção de amortizar. Agora, uma prestação de uma price uma prestação de uma saque é 20% acima de uma prestação de uma price. Normalmente dá mais ou menos essa relação. Isso no primeiro, vamos dizer, no primeiro tempo, né, Wander? No segundo tempo ela vai para baixo. Não, mas tu colocar o seguinte, imagina o seguinte, uma prestação de uma saque, ela começa em 12 mil, se uma for 12 mil, se você botar na price vai ser uma prestação de 10 mil. Certo? Se você se programar para pagar 2 prestações e meia por ano de amortização, você tem o efeito da saque na price. Só que quando você vai pagar para adiantar a prestação, a quantidade de prestações cai muito mais rápido se você está na price do que se você está na saque. Então, se eu chegar agora e fizer em 420 meses e eu pegar 5% do valor do imóvel, do meu saldo, e for quitar, eu diminuo muito mais a quantidade de prestações na price do que eu diminuo nas prestações da saque. Certo? Para quem tem a pretensão de antecipar, a price se torna mais interessante. Para essa pessoa que está comprando um imóvel, que ela vai vender um imóvel para amortizar depois, price, porque até lá ela pode fazer. E você pode mudar de saque price. É uma aula. Você pode mudar de saque price depois com o banco, certo? Algumas instituições financeiras, se você quiser modificar a modalidade, você pode chegar lá e pedir para modificar. Também modifica, pode. Não só a portabilidade do banco, como a... Você só não pode ter troco na portabilidade. Tá. Mas, por exemplo, o Banco Inter, ele financia com IPCA. Se você fez uma operação hoje com o Banco Inter por IPCA e mais adiante você consegue uma aprovação numa TR, você faz uma portabilidade IPCA para TR, isso não é problema. Você fez uma aquisição em construção. Depois que o seu imóvel está concluído, que seu financiamento vira um financiamento normal do SFH, ou seja, após o término da obra, você pode fazer uma portabilidade, porque ele se tornou um financiamento normal. Você pode portar mudando de saque para price. Você pode, inclusive, portar mudando de SFH para SFI, SFI para SFH. Eu tenho casos de clientes que fizeram portabilidade conosco, que quando eles fizeram a operação deles, era uma operação SFI. Como aumentou agora para 2.250.000 o teto do SFH, eles fizeram essa portabilidade e enquadraram o imóvel no SFH. Agora você tem que lembrar que como seu imóvel valoriza, às vezes você pode ter comprado ele por 2 milhões e hoje, quando o banco for avaliar, ele vai estar por 2,5 milhões, 2,6 milhões, entendeu? Mas Wander, a Pé na Areia somos especialistas em imóveis beira-mar. E muitos dos nossos clientes são investidores e também compram conosco a sua segunda moradia, a sua casa de veraneio,
E eu lhe pergunto, há vamos dizer assim, na nossa cultura, aquela pensamento, aquela percepção de que eu já tenho uma casa minha financiada e eu não posso financiar minha segunda casa de veraneio, minha casa de praia, meu apartamento lá em João Pessoa, beira-mar, pé na areia. É possível ter 2 imóveis financiados? Ou mais. Ou Sim, mais? mais. Na verdade, você pode financiar quantos imóveis sua renda permitir, sua capacidade de crédito e pagamento permitir. A gente tem um caso agora, a gente tem uma operação em São Paulo e a gente está financiando, a gente hoje está como correspondente de um dos empreendimentos, é o 4º maior VGV do estado de São Paulo hoje. Esse empreendimento está sob nossa responsabilidade. E um investidor comprou lá 8 unidades, certo? A gente já vai na segunda aprovação dele, ele vai financiar todas as 8. Ele tem capacidade de compra das 8. E ele migrou para a operação de financiamento exatamente porque ele está comprando o imóvel para fazer um flipping, ou seja, fazer a revenda desse imóvel quando estiver pronto na planta, porque ele sabe da valorização. E a discussão dele foi exatamente, se minha renda comporta, eu vou fazer tudo no crédito, porque eu vou diminuir meu desembolso, ou seja, eu vou diminuir quanto eu aloquei de capital naquele imóvel, mantendo a minha valorização. Porque quando o imóvel estiver pronto, ele vai lá e vende. Comprar, às vezes, até na planta, por exemplo, vocês às vezes fazem financiamento à produção, né? Isso. Quando você faz um financiamento à produção para o investidor, a melhor coisa do mundo é ele comprar na planta. Ele só paga a correção do dinheiro usado. Do dinheiro usado durante o tempo, ele não paga aquele INCC sobre o saldo total, e quando chega no final, o desembolso dele cai em torno de 25% até a entrega, e depois ele vai ter botado muito menos dinheiro e vai revender ganhando, como eu disse a você, o investidor que bota 20%, financia 80%. Se ele é uma pessoa aplicada, ele está aplicado a um valor maior do que o crédito. E no final ele vende 20% a mais, ele dobrou o capital que ele alocou. Perfeito. É um pouco parecido como a gente trabalha na pé na areia, mas não com apoio. A gente faz com a exposição do próprio caixa do cliente. E lógico, é uma segunda formatação. Isso, mas eu só estou colocando sobre algumas nesse mesmo caso, do exemplo de 1 milhão na compra, você está usando 20%, 80% financiado. Cliente, quem está nos ouvindo agora, caso prático, 800 mil financiado hoje, uma parcela. Eu sei que depende muito de CPF, de score, de idade, mas dá uma faixa de qual? Qual o percentual hoje? Genérico, claro, mais um pouco para cima. Vamos lá. Porque tem muita gente que diz, eu quero comprar um imóvel, mas não sabe o que é que eu posso comprar. E diz, eu olhei mas é X, eu não sei se eu tenho capacidade. Tá. Vamos abrir um pouco a discussão sobre algumas questões práticas, tá? Não vou... Na prática, se você for olhar uma taxa boa, se o cliente conseguir uma boa opção de taxa, ele vai estar falando de 1% do valor da dívida na Price e 1,2% na SAC, atualmente. Então, vamos lá. 800 mil financiado, em média 8.500, 9.600 se ele for financiar na SAC e em torno de 8 mil se ele for financiar na Price. Certo? Tá. E aí, quando você pega essa relação, aí você vem para a questão da renda, né? Pronto. Segundo ponto. Eu posso pagar os 8 mil, eu tenho que ter... Quanto eu tenho que ganhar para pagar os 8 mil? A prestação, via de regra, ela tem que ser 30% do valor da sua renda. Familiar. Tá? Familiar. E existem alguns bancos que fazem análise com base em mercado. Certo? Por exemplo, eu posso pegar seu CPF aqui e aprovar uma carta de crédito de R$2 milhões. Sem você ter me mandado nenhuma documentação. Porque o seu comportamento de mercado, o seu consumo em cartão de crédito. Porque eu gosto de dizer, há um tempo atrás chegou uma corretora lá no escritório e ela queria aprovar para um cliente dela. E aí ela chegou e disse, Vandi, que ele vai declarar um imposto de renda dessa maneira aqui. Aí eu fiz, tá, mas deixa eu dizer uma coisa. Ninguém tem uma renda de 50 mil reais por mês e paga R$1.000 com a fatura de cartão de crédito. Entendeu? Não existe essa relação, até porque hoje em dia tá tudo cruzado, a gente se acostumou a ter tudo. Então, todos os bancos sabem quanto você tem na prática com base no seu comportamento de renda. Se eu pegar o seu Bacen, hoje, se você tirar o registrato e me mandar, eu vou ter uma noção de quanto é seu consumo de crédito, porque você tem seu consumo de cartão, você tem seu financiamento do seu carro, você tem esses itens comerciais que me dão uma interpretação de como é o seu comportamento de renda. Então, e Open Banking hoje também é uma outra coisa que muita gente pratica. Então, quando você vai ver, eu consigo aprovar muitas vezes muitos clientes sem sequer ver o imposto de renda dele.
Então, você pode ter uma renda declarada de 20 mil e eu aprovar para você como se você tivesse uma renda de 30 mil, certo? E isso sem nenhum tipo de movimentação fiscal, nenhum tipo de situação de alteração de declaração de renda. Agora, a prestação tem que ser um padrão de 30%, certo? Alguns bancos aprovam até 35% da sua renda e muitas vezes o cliente, eu gosto de dizer que, e sendo bem claro, tá, pessoal? Não estou entrando em nenhum tipo de alusão a nenhum tipo de fraude. Muitas vezes eu gosto de dizer que tem contador que ele tem dogmas, certo? Que ele tem alguns preceitos e ele acredita que é errado distribuir lucro. Então eu pego muito caso de empresário. Eu peguei um caso de um empresário que foi financiar aqui em João Pessoa, que a renda declarada dele no imposto de renda era 30 mil reais e não distribuía lucro. A prestação que ele ia pegar era de 40. Eu fiz, amigo, em primeiro lugar, você tem que conversar com seu contador para ele ajustar seu imposto de renda, porque se você, inclusive, for pego depois, você vai ter um problema com a receita. Como é que você paga uma prestação dessa? Então, ele foi conversar com o contador fez um ajuste de distribuição de lucros dele, ele, de fato, tinha um faturamento fantástico, e ele fez esse ajuste e pronto, a gente levou para o banco contestou, a gente provou por A mais B e foi aceita a renda dele. Então, a questão de renda, muitas vezes, precisam ser feitos ajustes porque o cliente ele não se prepara para fazer aquele financiamento. Por exemplo, agora a gente está na época da declaração de imposto de renda. Você tem que conversar com o seu cliente para que ele declare, com o seu contador, para que ele declare realmente quanto você retira da sua empresa. Perfeito. Entendeu? Então, coisas desse tipo. Mas uma renda padrão é 30% do valor e, como eu lhe disse, muitos bancos fazem análise subjetiva. Certo? Não necessariamente na análise de imposto de renda. Então, a gente consegue aprovar muita gente. A gente consegue aprovar com movimentação bancária, certo? Em muitos casos. Às vezes você tem uma pessoa, vamos pegar um imóvel não tão caro, né? Que uma pessoa de motorista de aplicativo. A gente aprova o motorista de aplicativo com base na movimentação dele. A gente aprovou vários nesse sentido. Então, você pega Muito pessoas bom. que tem bancos que aceitam. Por exemplo, então, para você que está aí nos assistindo, que está procurando um imóvel, por exemplo, no imóvel de 800 mil reais, um imóvel, vamos dizer, de 1 milhão, você pedindo ao banco o crédito de 800 mil, a parcela sua vai girar em torno de 8 mil a 9 mil reais, e você vai ter que ter uma renda aí entre 30 e 35 mil reais, o casal, a família. Isso. Eu tenho declarado 20 mil, mas aí o banco vai avaliar a sua movimentação, os seus consumos, e pode ser possível. Pode ser. A gente aprova muito. Muito mesmo. Inclusive, eu gosto de dizer que lá no escritório a gente trabalha, eu treino muito minha equipe, né? Quer dizer que, pessoal, a gente é obstinado por aprovação. Primeiro a gente tem que aprovar. Depois a gente vai ver se o cliente tem interesse na operação. Mas o que eu não posso fazer é uma pessoa bater na minha porta E não conseguir. a gente tendo várias opções de análise e a gente não parar para analisar, né? Muito bom, muito bom. E voltando ainda nesse mesmo exemplo de 1 milhão. Geralmente os bancos pedem 20% de entrada ou 10%. Existe uma polêmica da entrada zero. É possível isso acontecer, Vandick? É possível. A entrada zero, ela é possível principalmente quando você está comprando imóvel de construtora, certo? Com parcelas bônus. Mas 90% é o que é possível colocar em termos de operação padrão, certo? Ou seja, existe como sim, junto com a construtora, tudo isso é totalmente legalizado, certo? Nada não existe nenhuma fraude nessa operação. Mas o padrão máximo de financiamento com relação ao valor do imóvel e valor de financiamento é 90%. Então, nesse caso de 1 milhão, 100 mil reais, para você 100 estar mil reais comprando você um imóvel consegue comprar. Um imóvel financiando 900 mil. Vandick, um tema agora muito bom e ao mesmo tempo eu creio que seja polêmico. Isso a gente vive todos os dias. Afinal de contas, consórcio ou financiamento bancário? Pronto. Ainda ontem eu estava com um cliente que junto com você a gente está atendendo e o cliente disse, eu estou avaliando, estou conversando com o meu gerente e ele está me propondo o consórcio. Tá. E aí eu disse, calma, vamos analisar tudo. Tá. O que é melhor? Vamos lá. Depende da sua sorte. Né? Começar respondendo dessa maneira. Se você comprar um consórcio, vamos lá que você compra um consórcio com a taxa de administração de 10%. O que eu acho que não tem, né, Vandick? Vamos pegar 20%? Vamos para a realidade. Vamos para a realidade, né? Você pega um consórcio com a taxa de administração de 20%. Você comprou o consórcio
com a taxa de administração de 20%, e você deu 50% de lance. Isso. Quanto é a sua taxa de administração? O dobro. 40%. Isso. Então, primeiro é uma questão que as pessoas erram muito quando faz essa conta. Se você der 50% de lance, você dobrou a sua taxa de administração e o seu consórcio ele é corrigido com base no valor do imóvel. Se os imóveis valorizarem, o seu custo financeiro sobe. A prestação do consórcio ela é mais agradável porque você não considera esses fatos. Mas vamos supor que você é uma pessoa de muita sorte e você comprou e foi sorteado. Na primeira... É o fator primeira. sorte. Conhece alguém que já foi? Deixa eu contar o meu caso. Mas foi de carro. De carro, né? Quando eu acabei de financiar meu apartamento, aí o gerente regional do banco, né, da instituição que eu financiei, fez: Vandique, tem um grande parceiro, eu preciso que você me ajude, preciso que você compre uma cota de consórcio para bater minha meta. Eu disse: rapaz, consórcio, bicho, eu passo minha vida todinha explicando as coisas. Não, mas compra aqui, eu preciso que você me ajude, eu tenho aqui um consórcio de um trator que você vai comprar em 100 parcelas. Era 100 mil com 100 de mil. Eu Não, fiz um Rodalbem. 100 mil com 100 parcelas de 1.000. Rapaz, eu não quero esse bicho, não. Não, compre, está certo. Para lhe ajudar, já que você me ajudou, a gente tem muito relacionamento, aí eu fui lá e comprei o consórcio. Todo dia chegava o e-mail, eu arquivava o e-mail que chegava do consórcio. Eu fui sorteado no segundo sorteio do consórcio. Parabéns. Quando eu descobri, não, mas eu descobri na 17ª prestação paga. Tu nem acreditava que pudesse eu existir. cheguei, eu fui olhar, eu fiz: rapaz, estou pensando em trocar meu carro, deixa eu até ver como é que está meu consórcio. Eu vi que estava contemplado e a correção que o consórcio tinha dado na época até lá já tinha sido maior do que as minhas prestações que eu paguei. Entendeu? Sabe por que eu fui sorteado? Porque eu não precisava do crédito. Isso. Mas supondo que eu precisasse do crédito, eu não tinha sido sorteado, concorda? Qual é a chance do cara dizer: eu quero trocar meu carro e o bicho dá certo? Então, qual é a questão do consórcio? O consórcio ele é uma boa opção se você for sorteado. Ele é uma opção que você deve avaliar se você não for sorteado, né? E se você vai pagar, você tem que entender e ter o racional de que você está pagando uma taxa de administração dobrada. Se você der um lance 50%, se for um lance 60%, aí você vai nessa proporção de aumento. E no dia que você assina um consórcio, você não tem a garantia que você dando aquele lance, você tem aquele retorno. Então, esse é o primeiro ponto. O consórcio, você garante que você vai pagar a primeira prestação que você contrata, mas você não garante que você tenha o crédito. Perfeito. Segundo lugar, o consórcio, você tem que passar por uma aprovação de crédito do mesmo jeito que você passa com o financiamento, que é uma coisa que muita gente não sabe, tá, pessoal? Quando você compra um consórcio, você adere ao consórcio, aderiu. Você começa a pagar. Você deu o seu lance 60%, você foi contemplado. Você vai passar por análise de crédito. Existe uma análise de crédito depois da... Ela é mais restrita, mas... Não sei porque eu não opero análise de crédito e consórcio. Certo. Mas eu estou dizendo o seguinte: existe uma análise de crédito posterior e depois dessa análise de crédito, dando tudo certo, você vai fazer todo o processo que é igual ou superior em prazo, depois de superar todas as etapas, do financiamento imobiliário. Já no financiamento imobiliário, não. Você chega para mim, você me manda, eu já lhe aprovei. Fazer análise de crédito na hora. Você aprova, já vai para usa o avaliação dinheiro do imóvel. imediatamente. Exatamente. O consórcio, Você usa... todo mundo entra, né, Vandique? Agora, na hora da nem aprovação... todo mundo sai. Nem todo mundo sai. Na hora de Então, assim, ficar. a vantagem do financiamento, a maior vantagem, independente da questão de taxa, custos e tudo mais, do crédito imobiliário sobre o consórcio é a garantia do uso do crédito. Se você compra um consórcio, a única coisa que você garante é que você tem que pagar a primeira prestação e as outras prestações dali em diante. Perfeito. Mas você ainda vai para essa parte. É um mau negócio? Não, eu não acho que é um mau negócio. Eu acho, inclusive, que o consórcio é um bom negócio caso você compre um financiamento imobiliário, depois você faz um consórcio e, se você puder suportar as duas prestações, sendo sorteado, Aí você você quita o seu financiamento com o consórcio. Mas aí eu estou colocando no seguinte sentido: você está comprando um consórcio, você vai pagar as duas prestações, você não vai dobrar ou triplicar o custo o seu custo da taxa de administração. Aí você tem um consórcio como seu aliado. É o cenário ideal. Você tem um consórcio dessa forma aí. Mas é o que eu estou dizendo, depende da sua sorte, entendeu? Eu digo sempre que o consórcio, Vandique, não sei se você concorda, é bom para quem não precisa do valor. Valor imediato. Se você quer ter uma reserva e não precisar, não ter a necessidade dela imediata, é bom. Vamos supor que você chegou agora aqui, você está tranquilo, você está morando bem, você não tem necessidade de compra, você não está querendo fazer nada, você tem um sobra de capital, você compra um consórcio. Isso.
Você está lá com seu consórcio, o saldo vai valorizar de acordo com a valorização do bem, você está pagando aquela prestação que é uma prestação mais confortável, você está pagando a taxa da administração original. Perfeito. E aí você foi sorteado. Você pode pegar esse dinheiro e usar, inclusive, contra o seu próprio bem. Por exemplo, se eu tenho um apartamento, eu tenho um consórcio e eu sou sorteado, eu posso pegar o consórcio, botar contra o meu apartamento, levantar o dinheiro e girar o dinheiro. O dinheiro é meu, eu usei o meu próprio bem como garantia. Então, o consórcio tem essa vantagem que o crédito imobiliário, por exemplo, não tem. Eu não consigo usar o meu próprio apartamento para levantar crédito a taxas de crédito imobiliário. Eu consigo a taxas de home equity, né, que é CGI, que é crédito com garantia imobiliária, que a gente faz muito também. Que às vezes você quer levantar um dinheiro, você tem um apartamento, e você pegou um caso de um cliente que ele queria... ele tinha um apartamento, ele não queria se mudar enquanto ele não comprasse, ele estava com um menino pequeno, estava muito complicada a situação da casa dele, assim, ele estava com 2 filhos pequenos, de idades bem diferentes, e um apartamento de 2 quartos. E ele queria se mudar. Aí ele pegou e fez um financiamento imobiliário do apartamento que ele estava comprando, fez um crédito com garantia do apartamento que ele estava morando atualmente, fez a reforma e botou o dele para vender. Quando ele botou o dele para vender, ele pagou o crédito com garantia imobiliária que ele utilizou para dar entrada no segundo, depois ele foi lá e amortizou o segundo. Vamos lembrar você que está nos assistindo, dá um like para que a gente possa alcançar aí a maior quantidade de visualizações. Aqui o nosso interesse, Vandic, é de educar, de ensinar ao mercado, a você que gosta do mercado imobiliário, a você que atua dentro do mercado imobiliário. O PNA Cash ele foi desenvolvido para isso, para trazer essa clareza do que está acontecendo no mercado imobiliário. Então, curte esse nosso vídeo, dá um like, coloca aí se inscreve nele, segue a gente, porque o PNA Cast não para de crescer, e trazer hoje aqui Vandic é uma honra. E com relação a isso agora... Correspondente bancário, inclusive parceiro da Pé na Areia, trabalha conosco juntos há muito anos. tempo, Tamo junto. Eu já vi Vandic conseguir, Gabriel, coisas que ninguém conseguia. Então, eu digo, se Vandic não resolver, ninguém resolve, viu, Gabriel? Mas não traga para mim só que é para resolver, não. As coisas fáceis também. Não, meu dente se acaba, não pode ser só uso, não, tem que ter filé. Eu mandei um recente muito bom. Eu sei, Aí não tô reclamando, em 10 minutos, viu, Gabriel? Eu não tô reclamando, mas não posso deixar de pedir. Umas coisas melhores, né, Vandic? De aprovar, melhor. mais tranquilo. FGTS, Vandic. Isso, as regras, Pode utilizar. A gente tem muito cliente de fora da Paraíba que está comprando sua segunda casa aqui, sua residência, até mesmo seu investimento. Pode usar o FGTS? Tá, vamos lá. Existem regras para o uso do FGTS. FGTS é aquele dinheiro que é seu, mas para você usar, você tem que passar por um cumprimento de várias etapas, né? Um alinhamento de Plutão com Netuno danado. Então, para você usar o FGTS, você tem que trabalhar na cidade ou na região metropolitana, certo? Ou residir há mais de um ano, além de não ter outro financiamento no SFH ou outro imóvel naquela região metropolitana. Então, existem regras, né? Regras estritas. Mas quando você pega uma pessoa de fora que quer comprar um imóvel aqui, ele pode, de repente, não usar no ato da compra, mas usar um ano depois, porque ele já vai ter um ano de residência aqui. Certíssimo. Primeiro exemplo. Mesmo ele tendo outro imóvel em outro... Ele não pode ter outro imóvel financiado no SFH. Perfeito. Vou lhe dar um exemplo. Você pega aqui um cliente seu que tem um imóvel em São Paulo financiado, um imóvel de 5 milhões de reais financiado. Certo. E ele quer comprar, ele tem um FGTS alto, ele quer comprar esse imóvel aqui em João Pessoa, certo? E ele pretende ter como uma residência também aqui em João Pessoa, né? Colocando isso para cumprir as exigências habitacionais. Essa pessoa ela pode comprar esse imóvel, passar um ano pagando financiamento, depois que ela tem um ano de comprovante de residência, que ela comprova que ela tem moradia também em João Pessoa, ela pega e ela exerce o uso do FGTS e quita o financiamento dela. Amortizando parte ou total. Vai amortizando o total, como ele tiver. Uma outra coisa do FGTS também é o seguinte, que aí eu estou pegando a dúvida da pessoa que vem de fora, né? Porque você tem um complicador que é o fato de ela não residir, ela não ter comprovância de residência, como comprovar essa residência. Mas colocando sobre a perspectiva de uma pessoa de João Pessoa que quer comprar um imóvel, tá? Para facilitar e não ter essa barreira do comprovante de residência. Ou da residência, na verdade, porque não é só o comprovante, né?
eu quero agora comprar um imóvel, eu tenho meu FGTS, eu quero comprar, eu não tenho imóvel em João Pessoa e eu quero comprar, eu estou investindo, eu não tenho imóvel, meu imóvel que eu moro é um imóvel de um pai meu, um exemplo, um parente, e eu vi uma oportunidade de comprar esse imóvel. Essa pessoa já mora em João Pessoa. Já mora em João Pessoa e eu quero comprar um imóvel residencial. Tá, e Tem que ser seria residencial, o primeiro não pode imóvel ser dela. flat. É isso? Seria o primeiro imóvel. Tá. Na verdade, seria o único imóvel dela. O Se ela único mora em imóvel Campina dela. Grande, Tá. vou pegar um exemplo. Se eu moro em Campina Grande, não é impeditivo eu comprar um imóvel em João Pessoa. E eu tenho, de repente, já tenho um imóvel em João Pessoa que eu exerço minha moradia alugando, enfim. Se essa pessoa vai usar o FGTS, ela pode usar... porque o FGTS ele é utilizado em 3 códigos, certo? Eu tenho um amigo meu que ele mora em São Paulo e ele morava de locação e ele resolveu comprar um imóvel para investir. Ele tinha um FGTS muito alto, na verdade ele tinha que trabalhar lá, então ele conseguia cumprir com a exigência de trabalho. Então vamos supor que eu consiga vir para trabalhar aqui em João Pessoa, comprovo lotação de trabalho em João Pessoa. E eu pego e resolvo comprar um imóvel para usar meu FGTS. Mas é um imóvel que eu estou comprando e que mais adiante eu pretendo revender. Tipo, eu vou morar aqui durante esse período que eu estou trabalhando, mas daqui a pouco tempo eu vou voltar, posso estar voltando para lá e quero revender. Não aconselho ele usar o FGTS na compra. Eu aconselho ele usar o FGTS na amortização. Porque você não impede o seu imóvel de ser comprado usando FGTS nos próximos 3 anos, por exemplo. Entendeu? Você pode também pegar, vou dar um exemplo, esse exemplo eu acho interessantíssimo. Vamos supor que você está vendendo um imóvel para uma pessoa que ela vai dar a entrada de FGTS e ela tem 50% da compra dela para dar de entrada. O primeiro ano que você mora no imóvel, geralmente é o ano que você tem mais despesas. Você está reformando aquele imóvel, está se mudando, tudo mais. Ele pode usar uma parte como entrada, reservar uma outra parte e usar logo depois que ele assinar o contrato para baixar as prestações, porque o FGTS ele tem 3 usos e cada uso desse é um código e esses códigos eles não conflitam. Por exemplo, eu preciso financiar agora e eu tenho um prazo muito curto no meu contrato. Eu posso usar FGTS, mas eu tenho um prazo curto. Ou eu estou vendendo o imóvel, vamos supor que eu estou lhe vendendo o meu imóvel e eu estou comprando o meu imóvel a você, certo? Então, eu estou vendendo meu imóvel para a Gabriela, estou comprando meu imóvel a Aildes. Eu tenho FGTS. Então, o que é que eu faço? Eu ainda não recebi a certidão de inteiro teor que diz que o meu imóvel que eu estou lhe vendendo não é mais meu. Então, eu tenho um impeditivo, porque eu tenho um imóvel em João Pessoa, certo? Então, o que é que eu faço? Eu financio a minha compra a você e aí, quando eu pegar, que eu tiver a certidão de inteiro teor da venda desse imóvel, eu libero o uso do FGTS, aí eu venho aqui e eu posso abater uma parte da minha dívida e ainda posso pegar ele e botar para ele pagar até 70% da minha prestação durante os próximos 12 meses. Então, às vezes, você enquadra uma venda, facilita o enquadramento de uma venda, porque o cliente está achando que aquele primeiro ano vai ser muito difícil para ele pagar aquelas prestações, porque ele vai ter que fazer reforma, vai ter que comprar mobiliário. Ele pega o FGTS, ele guarda aquele FGTS e ele divide e diminui a prestação dele em 70% durante os primeiros 12 meses. Então, assim, FGTS é uma coisa que eu acho que é um dinheiro que passa por muita regulamentação, mas existem também muitas estratégias de uso para que a pessoa possa se beneficiar mais desse dinheiro, entendeu? Depende muito do caso. Muito bom. Ô, Vandic, João Pessoa vive um momento assim excepcional e dentro dessa, vamos dizer assim, dentro desse novo momento nós temos muito apartamentos compactos, flat. Hoje o sistema de financiamento dele, como é a regra? Financia, não financia? A taxa de juros é a mesma, não é? Tá. Quando você enquadra, porque aqui em João Pessoa, em especial, existem muitos flats que saem como residencial. Certo. Certo? Quando você enquadra como residencial normal. Mas o imóvel que é flat, via de regra, ele é considerado imóvel NR, ou seja, imóvel não residencial, ou imóvel com finalidade comercial. Ele financia entre 70% e 80%, a depender da instituição financeira. Ele tem incidência de IOF, é a única coisa mais negativa. Que e hoje a taxa, a média de o quê? Um IOF? O IOF é 3,38, se não me engano, do valor financiado. Do valor financiado da operação. Certo? Que é paga à vista. E ele...
mas ele financia, dependendo da instituição, entre 240 e 360 meses e, às vezes, você tem a mesma taxa. Por exemplo, tem instituição financeira que se a taxa dela para você é 11,69, você pode estar comprando residencial como comercial, não vai mudar a taxa. Muito bom. Certo? E outra coisa prazo, também. então, que é menor, Vandic? Nesse caso dessa instituição, 360 meses. Então, mantém-se a mesma entendimento. E dependendo de como seja, né, a Caixa vai ter algumas restrições por causa da beira-mar, né, que a maioria dos imóveis tem marinha. Mas quando você vai para essas operações desses bancos privados, você tem a possibilidade de fazer batimento de taxa, redução de taxa. Hoje a gente tem muita negociação de taxa. Interessante. Isso entendeu? Não fazia parte da nossa cultura, né, Vandic? Não, negociação de taxa. Sim, e na a verdade portabilidade. É porque... Acho que o monopólio da Caixa era tão grande que acho que... Rapaz, não. Estou dizendo a você, eu sou correspondente da Caixa. Então, assim, eu não sou crítico, eu faço muita operação com a Caixa, mas existem situações em que, por exemplo, nem todo mundo vai conseguir resolver o problema de todo mundo, concorda? Entendi. Então, Caixa é muito sistema, ela tem um algoritmo de operação, ela não tem decisão gerencial. Então, tem casos que o banco não quer comprar seu risco, entendeu? Tem casos que tem clientes que não aprovam no Inter e aprovam no Bradesco e não aprovam no Itaú e aprovam no Santander, entendeu? E não aprova na Caixa. Profissional correto, tem que ser. Tem que estar perto do correspondente. Deixa eu dizer uma coisa. Eu vejo que muitas vezes quem se preocupa com o crédito imobiliário, quem trabalha com o crédito imobiliário, se preocupa muito no papel e pouco na estratégia. Perfeito. E às vezes você termina auxiliando seus clientes, dando uma orientação da estratégia que ele deve seguir, você está entendendo? Muito bom. Eu entendo que a função sua, a minha de Gabriel, é conduzir o cliente na estratégia certa. Por isso, cada um no seu quadrado, na cadeia alimentar, né? Está dentro da cadeia alimentar. É. E assim, só voltando para falar, o banco mais em conta financeiramente de juros é a Caixa. Perfeito. É a Caixa. É o banco da habitação do Brasil, é o banco que opera tudo isso. Mas quando você vai para o altíssimo padrão, entendeu? Você começa a se deparar com algumas questões burocráticas, a questão da beira-mar e tudo mais. Então, é aí onde as outras instituições terminam pegando uma parte do mercado. Até porque a Caixa ela tem uma função popular muito forte, né? Muito bom. O Minha Casa Minha Vida e é a agora Caixa. Você nos trouxe a informação que está entrando no Banco Itaú, no Minha Casa Minha Vida. Isso. Faixa, não é na faixa 1 e 2, né? Bom, essa parte a gente está supondo, né? Recentemente saiu na mídia aí que o Itaú vai entrar no Minha Casa Minha Vida. Eu soube ontem que eles estão prevendo um piloto agora já para setembro desse ano. Bom. Não é? Eu não sei como isso vai se comportar. O Banco do Brasil ele chegou a entrar no Minha Casa Minha Vida. Hoje ele opera, faz Minha Casa Minha Vida, mas é muito incipiente a presença do BB hoje no Minha Casa Minha Vida. Ou seja, você não vê nenhuma movimentação maior. A gente, estou falando de forma geral de mercado, a participação do BB hoje é uma participação bem menor no Minha Casa Minha Vida do que já foi. Ele já teve uma participação mais ampla. E existe uma questão também por exemplo, eu não sei se o Itaú entrando, se ele vai ter as mesmas facilidades que a Caixa dá. Eu digo na questão da análise de crédito, por exemplo, na Caixa você tem a Price utilizando o mesmo endividamento da SAC, o que dá uma alavancagem muito maior. Minha Casa Minha Vida, acho que 90% são clientes que fazem na Price, porque a Price tem uma prestação menor, acessível, né? mais acessível, juros subsidiados, que Minha Casa Minha Vida é um programa de governo, então são juros subsidiados. Então, o Itaú tá dizendo isso, o Banco Bradesco, eu soube também que já pediu recursos para poder fazer um piloto na operação do Minha Casa Minha Vida, e tudo isso a gente está vendo muito na mídia, né? Mas o Itaú, eu não sei se ele vai utilizar a característica que ele tem, que é ler muito a sua renda de mercado. Então, eu não sei se ele vai trazer isso para o Minha Casa Minha Vida, porque o programa de governo e a forma de tratamento de dados da Caixa é muito clara. A Caixa, até por ser um banco federal, né, e trabalhar vamos dizer assim, na rigidez que tem que ser tratado a parte
até por ser governo, né? Você tem... você aceita renda contra-cheque, imposto de renda. Se você for fazer um prolabore, você tem que pagar os impostos daquele prolabore. Então, ela tem um poder, inclusive, de fiscalização. Ela tem uma obrigação, uma obrigatoriedade por ser um órgão público, né? É uma empresa pública, não é um órgão público, não é uma empresa pública. Então, o Itaú ele tem aprovações em automático, em muitos casos. Então, eu não sei se o Itaú vai trazer isso para dentro, se ele vai ser obrigado a cumprir com todas as obrigações também fiscais que a Caixa... Isso é tudo para a gente ainda é E uma... nessa faixa 1 e 2 tem algo que faz um diferencial total no valor da parcela, que é o subsídio, que só o governo pode entregar. Né? Então, em termos de concorrência, essa faixa 1 e 2, mesmo que a taxa seja boa, você não terá esse subsídio com outra bandeira de banco. Não tem como. O Banco do Brasil, quando operou com Minha Casa Minha Vida, porque é o seguinte, a Caixa Econômica Federal, ela não é banco. Ela é uma caixa econômica. Existem algumas regulamentações, e eu não estou falando aqui em nome da Caixa, tá? Só para deixar claro isso, até porque eu não tenho nem poderes para fazer isso. Mas a Caixa Econômica Federal, como instituição financeira, ela é obrigada a provisionar o dinheiro que ela empresta. Já o banco não, ele tem alavancagem. Então, tanto é que você viu dotação, né? A gente tem muito esse negócio. Tá faltando dotação, não emite contrato. Então, assim, a Caixa ela tem que caucionar o recurso para fazer o empréstimo. Os bancos, ele tem alavancagem. Então, basta você lembrar, eu não sei se vocês tiveram alguma operação com Minha Casa Minha Vida na época que o Banco do Brasil tinha uma operação mais proeminente, o banco emitia, mas não pagava. Tipo assim, não que ele não pagava, tá, pessoal? Assim, ele emitia, mas a liberação do recurso só ocorria depois que a Caixa repassava, que o FGTS repassava esse dinheiro ao banco. Então, ele emitia sem ter o lastro definitivo, né? Ou seja, o recurso ainda em conta. E a Caixa só pode emitir com recurso em conta. Então, eu não sei como é que o Itaú vai trabalhar esse tipo de operação, esses bancos vão trabalhar esse tipo de operação, qual a fome que eles vão ter, se eles vão trabalhar, porque provavelmente eles vão trabalhar com dotações específicas, porque senão ele pode pegar, emprestar e de repente não receber. Então, o subsídio eu acho que passa um pouco por causa disso também. Porque como é um repasse federal, por exemplo, hoje se você for ver, a gente tem tido muita dificuldade em Minha Casa Minha Vida Usado, porque ele tem uma dotação, quando tem subsídio Minha Casa Minha Vida Usado, ele tem travado um pouco. Por quê? Porque a dotação do Minha Casa Minha Vida Usado de subsídio, ela tem algumas restrições, né? Ela tem alguns constraints, ela tem uma quantidade menor do que a demanda, porque o mercado nosso continua muito aquecido. A gente não pode reclamar de aquecimento de mercado. Por isso que eu gosto de dizer, quando você fala a hora é agora, né? Quem está voltando para o começo do início. A hora é agora de comprar um negócio. O mercado está aquecido. O mercado está pujante. E mesmo a gente está trabalhando. De uma Selic historicamente relativamente alta, né, Vandir? Exatamente. A gente estava... O ano passado foi um excelente ano. A gente fechamos muito bem o ano passado. E a gente estava com a Selic de 15, né? De 15, que agora está baixando. Tipo, você imaginar o seguinte, se o mercado tivesse com a Selic de 15, era para estar todo mundo, o mercado... achando ruim. Freando. Agora você imagine se a Selic chega a 12. Qual o tamanho desse mercado, qual a valorização que a gente vai ter no imobiliário, né? Ou seja... A primeira resposta e o primeiro impacto é aquecer o mercado mais ainda. Mais ainda. À medida que os juros baixam. Vandir, muito satisfeito. Muito bom. Passaram aí um pouco mais de 1 hora. A gente ficava aqui, hein, Gabriel? O muito dia assunto todo. Pertinente para o nosso mercado. Muito bom, muito bom. Eu que agradeço. Seja assim, muito agradecido por esse seu tempo, por essa sua dedicação, por a gente estar trazendo informação, por a gente estar trazendo dados extremamente importantes para o mercado imobiliário. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para quem nos assiste, também deixasse o seu canal, o seu meio de comunicação, não sei, um Instagram, alguma forma, para que as pessoas também possam lhe achar. E aí você com a palavra, não é isso, Gabriel? Não, eu acho que eu fico muito honrado de estar aqui com vocês, certo? Vocês sabem que são uma empresa que não só eu admiro bastante, como o próprio mercado aqui tem muito respeito, né? Muito bom. E eu acho que está na nossa função fazer que sempre saia melhor a quem nos vem, né? Então a gente sempre tem que fazer com que as pessoas que cheguem até nós saiam melhor que chegaram. Então nossa função sempre tem que ser a de ajudar.
Então, eu espero ter, de fato, contribuído e que espero que para quem esteja nos ouvindo tenha sido enriquecedor o conteúdo, não é? Estou sempre à disposição. Minha esposa disse que eu fico à disposição demais até, né? Que eu fico o tempo todinho atendendo, mas eu gosto de atender. Minha equipe até briga comigo, dizendo que eu atendo mais do que eu deveria, porque eu devia passar mais parte para eles, mas enfim. O meu Instagram é @Vandick, né? WANDICK. Meu telefone é o 849-9926-0000. E assim, eu estou à disposição, tanto para vocês, né, como para qualquer pessoa que precise do nosso serviço, nossa ajuda e nossa orientação. Muito bom. É isso aí, né, Gabriel? Verdade. Para comprar imóvel, a hora é qual, Vandick? Agora. E com quem? Deixa para depois, com a penaria, Vandick. Penaria. Financiando com a gente. Viu? Financiando com o Vandick. Mas assim, a hora sempre vai ser agora. Eu acho que não existe hora boa para nada, né? Como se você, é que nem a hora de ter um filho. Qual a melhor hora para ter o filho? É a hora que o filho nascer, meu amigo. É a hora que chegar para ter, é a hora que a gente tem que ir atrás. Muito bom. Então, aqui encerramos mais uma edição do PNA Cast, dessa vez aí com o Vandick. Eu espero que você tenha gostado. Continua a curtir, continua a dar um like, segue a gente, se inscreve nesse canal, porque logo mais teremos uma outra e nova edição tão boa quanto essa. Muito obrigado por sua audiência.